Pelo jeito está gravando, então, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. A aula dessa semana é uma aula muito importante, né, dentro do curso. Até agora a gente estava fazendo coisas bastante introdutórias, muito importantes sim, mas ainda introdutórias, né, conceitos de vetores, conceitos de matrizes, associando as matrizes a sistemas lineares, como é que a gente podia interpretar as visões diferentes que a gente podia ter de um sistema linear a partir das colunas de uma matriz, a partir de suas linhas. A gente interpretou diversas maneiras diferentes, a partir de restrições de espaços, restrições de algum espaço maior, R3, se eu tenho alguma coisa que está toda num plano, isso é uma restrição de um espaço, a gente tinha que seguir lá dentro e tal. A gente tinha falado sobre bastante coisas mais introdutórias, são fundamentais, a gente vai voltar a utilizar esses conceitos na aula de hoje, mas na aula de hoje, se tudo der certo, se a gente conseguir chegar até onde eu planejo chegar, a gente já vai ter falado bastante sobre um conceito muito importante de álgebra linear, que é o conceito de espaços vetoriais e de subespaços vetoriais. Tá? A gente vai continuar perseguindo as mesmas coisas, né, ou seguindo o mesmo raciocínio que a gente vinha desenvolvendo até a aula passada, de resolução de sistemas lineares e tal. A gente vai começar a aula fazendo uma revisão sobre isso, a gente vai falar sobre algumas fatorações interessantes e importantes das matrizes, tá, que a gente não explorou em profundidade nas aulas passadas. E uma vez que a gente finalizar essa revisão de fatoração de matrizes e resolução de sistemas lineares, né, tendo feito essa pequena revisão, a gente vai entrar em espaços vetoriais efetivamente, tá bom? Então, eu vou começar falando da aula de hoje, só revisando, né, basicamente, um tema muito importante, né, que a gente passou boa parte na aula passada discutindo. Então, aula passada, né, vamos fazer aqui uma breve revisão. Na aula passada, então, a gente tratou muito de resolução de sistemas lineares. E os sistemas lineares, né, a gente tinha mostrado diversas óticas desses sistemas lineares, né, desde aquela ótica mais básica, né, de equações que têm que ser resolvidas ao mesmo tempo, então x mais 2y igual a 3, por exemplo, ao mesmo tempo que 3x menos y é igual a 4. Tá? Então, esse era um exemplo básico ali de uma ótica que a gente tinha, e a gente tinha associado a esse mesmo sistema outras óticas diferentes. Primeiro, como combinação linear de vetores, né? Então, a gente botava os coeficientes que multiplicavam x em vetores, então tinha 1 da primeira equação e 3 da segunda equação, isso multiplicado por um coeficiente x. Em seguida, um coeficiente y que multiplica, então, o segundo vetor coluna, que representa esse sistema, que seria um vetor 2 e menos 1. Tudo isso vai ser igual a um vetor resposta, 3, 4, que é o lado direito das equações, tá? Nossa visão, combinação linear dos nossos sistemas lineares, tá? E, finalmente, a gente tinha visto que isso também podia ser visto de uma ótica de matrizes, uma matriz cujas colunas das matrizes eram essas colunas que eram combinadas para achar uma solução, então eu tinha ali todos os coeficientes, né? 1, 3, 2 e menos 1, tudo isso que multiplicava um vetor x, y, igual a um outro vetor 3, 4. Aí a gente tinha chamado isso de diferentes formas de ver o mesmo problema, né? Tudo isso aqui era equivalente, tudo isso aqui uma coisa equivalia a outra. Pois bem, então, quando a gente quer resolver um sistema de equações lineares, né, quando ele é relativamente pequeno, como esse, assim, um sistema 2×2, a gente não vai ter necessariamente muitas dificuldades para encontrar possíveis soluções, possíveis valores de x e y que resolvam essas equações. Mas a gente precisa, né, eu tinha comentado com vocês que a gente precisava de alguma coisa mais robusta, alguma coisa que funcionasse para qualquer tipo de tamanho de sistemas lineares. Né? Aqui a gente estava procurando um vetor de duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y, mas em álgebra linear nada nos impede que esses sistemas tenham um tamanho arbitrário. Né? Então, o nosso principal problema que foi atacado na aula passada era basicamente como sistematizar a resolução de sistemas de tamanho arbitrário n. A gente tinha trabalhado na aula passada, especificamente, com sistemas de equações lineares com o mesmo número de equações e variáveis, né? Então, a gente tinha
calma aí, até a aula passada, né? A gente tinha focado em sistemas N por N. Então, N variáveis com N equações, tá? A partir da aula de hoje, não necessariamente a gente vai trabalhar com coisas N por N, a gente vai trabalhar com formatos arbitrários, né? Então, nossas matrizes poderiam ser retangulares, mas isso eu vou falar bem mais para frente, tá? Então, mas até agora, o que a gente já tinha visto, a gente tinha que trabalhar no N por N, tá? Não é que tinha que trabalhar, a gente só tinha dado exemplos de matrizes N por N, porque a gente tinha tratado de diversos temas diferentes que estavam mais relacionados a esse tipo de matriz, tá? Então, uma forma proposta, né, foi a eliminação, o procedimento de eliminação de Gauss. E, basicamente, a eliminação de Gauss, ela se baseava em utilizar, então, partes do meu sistema linear, do meu sistema original, como eu tenho equações dos dois lados, eu tenho coisas que são iguais dos dois lados, a gente pode sempre pegar linhas desse sistema linear, múltiplos dessas linhas dos sistemas lineares e somar com outras linhas, né, para obter efeitos desejados, né? Se eu quero que a segunda equação não contenha mais x e y, que ela contenha apenas y, eu consigo fazer isso através da primeira equação, tá? Então, pegando esse exemplo bobo ali, que eu nem sei se tem solução, tá? Eu só escrevi ele aqui e inventei na hora, tá? Então, por exemplo, né? Se desejarmos eliminar x da segunda equação, desejarmos eliminar, e daí vem o nome, né, do processo, né, eliminação tem a ver com essa ideia de tirar variáveis que estão numa equação, tá? Se a gente deseja eliminar x da segunda equação acima, a segunda equação acima, basta a gente fazer o quê? A gente tem que pegar 3 vezes a primeira linha, né? A primeira linha inclui x mais 2y igual a 3. Eu tenho que tirar 3x da outra. Então, eu vou pegar essa primeira linha, multiplicar por 3 e subtrair da segunda. Tá? Então, eu vou pegar 3 vezes a primeira linha, a primeira equação, e vou subtrair da segunda. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é isso aqui. Essa é a minha ideia. Né? O que eu fiz nesse ponto era essa subtração de uma linha pela outra. Tá? De 3 vezes a primeira linha pela outra. Então, eu vou conservar a primeira linha, depois de eu ter feito isso, né, o que eu fiz foi o seguinte, mantive x mais 2y igual a 3, fiz isso vezes 3, então eu tenho 3x mais 6y igual a 9, e vou subtrair da segunda. Quando eu faço isso, então passo a ter 0x, eu já tinha menos y, eu estou subtraindo 3 vezes a primeira, então menos 1 menos o 6, eu tenho menos 7y, isso vai ser igual, eu tinha o valor de 4, eu estou subtraindo a de cima, né? Então, menos 9, 4 menos 9, eu tenho menos 5. E por que isso me ajuda a resolver o sistema? Porque agora, nessas condições, a última equação já me fornece automaticamente o valor de y, né? Então, a segunda equação fornece diretamente y igual a 5 sétimos, e eu posso substituir isso na primeira equação, e eu acho então o valor de x. Tá? Então, se eu substituir isso na primeira equação, eu vou ter 5 sétimos vezes 2, 10 sétimos, passando para o outro lado, 21 menos 10, eu vou ter x igual a 10 sétimos, para o outro lado, 21 menos 10, eu vou ter 11 sétimos. Tá? Então, fiz isso, a segunda equação forneceu diretamente, e daí com isso substituído na primeira, a primeira fornece x igual a isso. Então, a primeira equação, então, vai me fornecer esses valores. Tá? Então, a eliminação de Gauss é basicamente isso, a gente removendo as variáveis de equações subsequentes, para a gente encontrar a solução de um sistema linear da maneira mais fácil possível. Tá? E esse tipo de resolução de sistemas, né, a gente chamou de retrosubstituição. Retrosubstituição. Isso quer dizer o quê? Eu estou substituindo os valores, acho os valores imediatamente, e vou substituindo de volta, de baixo para cima. Tá? Essa é a substituição que a gente tinha achado. Tá? Então, a eliminação de Gauss, a gente viu que constituía disso, da gente se aproveitar das equações que a gente já tinha,
para a gente chegar numa versão desse sistema que permitisse a retrosubstituição. Tá? Então, uma pequena observação, a gente consegue fazer retrosubstituição para resolver o sistema inteiro, quando, né, a nossa matriz original, então vamos chamar essa matriz original de A, ela tinha vários termos diferentes, tá? Então ela tinha termos para um sistema de tamanho n por n, por exemplo. Depois que a gente faz a eliminação, nosso objetivo é chegar numa versão triangular dessa matriz. Então a gente vai ter termos diferentes de zero aqui para cima dessa diagonal, mas para baixo tudo aqui vai ser zero. E na hora que eu tenho essa estrutura, né, eu substituo de baixo para cima e acho o valor de todas as variáveis que eu quero. Tá bom? Então esse é o nosso objetivo. Partir de uma matriz completa para chegar numa matriz triangular. Tá? Eliminação de Gauss, então, a gente quer chegar numa matriz triangular para a qual eu consiga fazer retrosubstituição. Tá? Em seguida, a gente levou isso um passo além, né? A gente tinha falado que isso era o suficiente, beleza, para a gente resolver sistemas lineares bem comportados, né? Quando houvesse uma solução dos meus sistemas lineares, a gente conseguiria fazer dessa forma, né? Mas a gente começou a comentar sobre outras formas de resolução do meu sistema linear, né? E a gente mencionou, então, o conceito de matriz inversa. Então, o conceito de matriz inversa, né, é uma matriz que, multiplicada pela matriz original, fornece a matriz identidade. Então, esse é um conceito também importante que a gente viu na aula passada. Ou seja, quando uma matriz A tem uma inversa, né, a gente vai poder escrever A vezes A na menos 1, isso aqui vai ser igual à inversa, e também funciona no outro sentido, a gente pode botar A na menos 1 vezes A igual à inversa. Por que era importante a gente falar da ordem? Porque a gente viu isso na aula passada, né, que via de regra, né, para matrizes em geral, né, vamos fazer essa pequena observação, lembre-se que geralmente A vezes B é diferente de B vezes A. Multiplicação de matrizes normalmente não é comutativa, tá? Quando eu estou falando da matriz inversa, quando existe uma matriz inversa, então ela é sim comutativa, tanto faz eu multiplicar depois de A ou antes de A, isso daí. Tá? E por que matriz inversa tem a ver com resolução de sistemas lineares? Tá? Então, se o meu sistema original era representado por AX igual a B, né, matriz A multiplicando o vetor X de variáveis igual o vetor resultado B, se eu pré-multiplico esses caras, se eu multiplico, né, antes de todo mundo A menos 1 dos dois lados dessa matriz, a gente percebe claramente que a resolução de sistemas lineares, se eu soubesse quem era a matriz inversa, eu podia simplesmente escrever a solução do meu sistema linear dessa forma. Tá? Então, achar a matriz inversa A menos 1 ajuda a resolver um sistema linear. Então, se conhecêssemos A na menos 1, o sistema estaria resolvido dessa forma, como está escrito aí na tela de vocês, tá bom? Beleza, então, encontrar a inversa parece uma coisa interessante e a gente viu como que a gente podia aplicar, então, o conceito de eliminação de Gauss para achar matrizes inversas num procedimento levemente alterado, né, que a gente tinha chamado de eliminação de Gauss-Jordan. Então, ela conserva o nome de Gauss, mas adiciona o nome de outro pesquisador por conta de algumas coisas que a gente faz durante esse outro procedimento, que é um procedimento similar, mas não igual ao procedimento original. Tá? Então, a gente tinha visto que a eliminação de Gauss-Jordan tinha como objetivo a gente encontrar era uma forma da gente encontrar A na menos 1. Tá? E o que a gente fazia na matriz de Gauss-Jordan? Tá? No sistema de Gauss-Jordan. Então, a gente tinha aplicado antes, então a eliminação é um sistema qualquer, a x igual a b. Tá?
os princípios de eliminação, né? Pegar múltiplos de uma determinada linha para ir eliminando as variáveis inteiras. Então, agora imagine, né, o que acontece, o que é o nosso primeiro princípio. Né? Então, imagine que a gente pudesse escolher os vetores B como sendo as colunas de matriz identidade, tá? Então, que B tem vários Bs diferentes, né? Imagine que B são colunas da matriz identidade. Então, se eu faço isso para a primeira coluna, né, da matriz identidade, lembre-se que a matriz identidade quem que é? A matriz identidade é sempre uma matriz que tem 1 nas diagonais e 0 fora delas, né? Ela pode ter o tamanho que a gente quiser, né? A matriz identidade ela pode se expandir para qualquer tamanho de sistema que a gente tiver. Tá? Então, se B fosse, digamos que a gente estivesse nesse nosso primeiro sistema ali igual, tá? Que a gente estava tratando ali, tratando só em 2x2, eu sei que não faz muito sentido a gente fazer em 2x2, que é uma coisa super pequena e tal, mas se a gente entendeu como é que funciona em 2x2, a gente vai saber aplicar em qualquer tamanho de sistema, tá bom? Então, vamos lá de novo. Então, a gente tinha x mais 2y e 3x menos y. Isso aqui era igual a 3 e 4. Tá? Essas eram as coisas que a gente tinha originalmente. Então, a nossa matriz associada a esse sistema era a matriz que a gente já tinha mostrado, né? 1, 2, 3 e menos 1. Tá? Agora, imagine que eu pegue, no lugar de eu ter o vetor B, que é esse vetor B conhecido, agora vamos fingir que o nosso vetor B fosse a primeira coluna da matriz identidade de 2 dimensões, ou seja, 1 e 0. Tá? Então, essa é a primeira coluna. Em seguida, a gente vai tentar fazer a mesma coisa, né? O mesmo procedimento de substituição, quando a segunda coluna for a matriz 0 e 1. Ao aplicar o sistema de eliminação de Gauss-Jordan, né, a gente está fazendo o quê? A gente está começando, e isso é uma forma de representar a eliminação que eu podia ter mostrado anteriormente também, né? A gente vai aplicar aquelas etapas de eliminação sobre um sistema aumentado. Então, a gente vai ter a matriz A, que eu quero eliminar, e além dessa matriz A, a gente vai ter, junto nessa mesma estrutura, a gente vai botar os lados direitos da equação, que eles também têm que ser mudados de forma correspondente às operações que a gente fizer do lado esquerdo, tem que mudar do lado direito também. Então, na hora que eu fizer isso, né, o que a gente está começando? Na eliminação de Gauss-Jordan, como a gente vai botar todas as colunas da matriz identidade do tamanho correspondente, a gente começa com esse sistema aqui. A gente vai ter a matriz A e a matriz identidade, uma do lado do outro. E a gente vai aplicar, então, as etapas da eliminação. Quando eu aplicar Gauss-Jordan, ao final, o meu objetivo é chegar o quê? É chegar que a gente chegue com, através de eliminação, através de tarefas de eliminação, a gente chegue com a identidade do lado esquerdo, e, portanto, o que sobrar do outro lado, né, a gente vai estar sempre fazendo operações de eliminação, e, ao final disso tudo, então, a gente vai chegar com a inversa de A do outro lado. Tá? Para a gente compreender exatamente o que acontece ao longo desse processo, né, eu tinha destacado na aula passada que todas as operações de eliminação básicas que a gente tem, a gente pode entender elas como operações matriciais. É como se eu tivesse matrizes multiplicando a matriz original A para realizar as operações que eu estou fazendo, tá bom? Nosso objetivo no final é chegar nisso aqui. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? Cada etapa de eliminação, a gente viu isso, né? Observamos que cada etapa de eliminação podia ser representada por operações com matrizes, né? Por multiplicações com matrizes. Então, no nosso primeiro caso lá, a gente tinha pegado, lembrando do nosso exemplo, né, a gente pegou 3 vezes a primeira linha e subtraiu da segunda.
Isso era o que eu tinha descrito, né, a etapa que eu tinha feito quando eu estava falando apenas de eliminação, tá? Como que eu posso fazer isso em termos de matrizes, tá? Bom, primeiro que a gente identifica, né, uma coisa que a gente chama de pivô, que é o coeficiente que multiplica a variável que eu quero eliminar das outras linhas, tá? Então, a ser eliminada. Então, da primeira equação, qual era o número que multiplicava x, por exemplo, né? Então, na primeira equação, a gente tinha 1 vezes x. Portanto, o pivô associado a x era 1. Em seguida, outra coisa que a gente identificava era o multiplicador. E o que era o multiplicador? Era o coeficiente daquela variável na linha que está sendo eliminada, dividido pelo pivô. Então, na segunda equação, a gente tinha 3x, e, portanto, o multiplicador, que a gente tinha chamado de L, tá? O multiplicador que eu vou aplicar na segunda equação para eliminar a primeira variável, seguindo essa lógica, né? Aplicado na segunda equação para eliminar a primeira variável, então L21, era esse valor, 3 dividido pelo valor do pivô de 1, então eu tinha multiplicador de 3, tá? E fazer, então, essa tarefa, né? Uma vez que eu quero fazer essa tarefa, o que eu precisava fazer? Eu construí, então, a visão matricial da coisa. A gente tinha matrizes, então, de eliminação. Então, matriz de eliminação na segunda coluna para a primeira variável. A gente pegava, então, a matriz identidade para aquele tamanho. E na posição que eu estava eliminando, então, naquela posição 2, 1, né, o primeiro coeficiente da segunda linha, eu botava menos aquele multiplicador. Então, menos 3. Tá? E essa, então, a gente tinha visto, então, que fazer isso era fazer o quê? Era pegar E21 e multiplicar por aquela minha matriz aumentada que eu tinha. Quando eu tinha feito isso, eu tinha feito a eliminação, tá? E era bem fácil de verificar isso, né? Então, vamos ver ali. E21, A era 1, 2, 3, menos 1. Tá? Então, vamos ver se E21 vezes A dá o que a gente estava falando, né? E21 vezes A vai ser igual, então, a 1, 0, menos 3 e 1, multiplicado por 1, 2, 3 e menos 1. A gente faz aquele padrão básico ali do que a gente tinha feito já de multiplicações de matrizes, né? Então, eu tenho 1 vezes 1, 1, 0 vezes 3 dá 1, ficou aqui. 1 vezes 2, 2, 0 vezes menos 1, 2. Então, primeira linha se manteve igual, como teria que ser, tá? Em seguida, a segunda linha, eu tenho menos 3 vezes 1, menos 3, 1 vezes 3, 3, menos 3 com 3, 0. Então, eu eliminei esse cara da segunda coluna. E eu tenho, então, menos 3 vezes 2, menos 6, 1 vezes menos 1, menos 2, eu tenho menos 7. E basta, então, a gente recuperar ali o que a gente tinha feito. Era exatamente o processo que a gente tinha feito anteriormente de eliminação. Conseguimos eliminar a primeira variável através disso, tá? Poderia ter feito aqui sobre a matriz aumentada, até deveria ter feito. Vamos fazer aqui rapidinho, vai ficar meio apertado, mas vai ficar mais correto, né? Então, vezes essa matriz aumentada AB. Aí, lembre-se que B eu tinha 3 e 4 aqui. Só para a gente mostrar que o lado direito é corrigido da maneira correta por essa mesma matriz de eliminação, tá? Então, eu tinha 1 vezes 3 e 0 vezes 4, 3, manteve-se igual. Em seguida, eu tenho menos 3 vezes 3, menos 9, 1 vezes 4, 4. Com isso, eu fiquei com menos 5. Então, eu tenho a representação do meu sistema como eu tinha antes. Então, passos de eliminação, né, mensagem básica, passos de eliminação podem ser feitos através de formato matricial, matrizes de eliminação como essa. Estou representando o caso mais simples, né, 2 por 2,
mas eu posso fazer isso para matrizes de qualquer tamanho, sempre com essa lógica, né? Eliminar o pivô da linha, eliminar a variável da linha 3 a partir do pivô que está na posição 1, então E3, 1, por exemplo, tá? Muito bem, então se eu tivesse que fazer várias etapas, eu só ia multiplicando sempre por outras matrizes, né? Então eu multipliquei E2, 1, cheguei numa versão desse sistema, se eu multiplicasse por outra matriz de eliminação, eu ia chegar em outra versão desse sistema e assim por diante, tá? Então, voltando, né, para a lógica do Gauss-Jordan, né? Então, em Gauss-Jordan, a gente vai procurar o quê? A gente vai procurar encontrar as matrizes de eliminação todas que a gente vai ter que ter, tá? Então, matrizes de eliminação, digamos que eu tivesse uma matriz 4x4, por exemplo, tá? Então, eu vou ter que eliminar o primeiro pivô da linha 2, vou ter que eliminar o primeiro pivô da linha 3 e o primeiro pivô da linha 4. A gente sempre faz dessa ordem, né? A gente vai eliminando progressivamente. Então, eliminando esses caras. Em seguida, eu vou ter que eliminar o segundo pivô da linha 3, o segundo pivô da linha 4, e em seguida eu vou ter que eliminar o terceiro pivô da linha 4. Eu aplicando tudo isso a um sistema como esse, a gente começou a fazer os processos de eliminação de Gauss-Jordan, tá? Só que Gauss-Jordan, na hora que a gente fez esse processo de eliminação, a gente chegou numa versão triangular da minha matriz. Quando eu fiz isso aqui, onde é que eu cheguei? Eu cheguei a uma versão de uma matriz que eu chamo de U. E um outro lado direito, tá? Que é alguma coisa multiplicada por essas outras matrizes. Vamos chamar isso aqui de matriz C, por exemplo, tá? Então, é a matriz de identidade vezes essas matrizes de eliminação. Na hora que eu fiz esses passos básicos, né? Essa é uma matriz triangular superior. Com essa matriz eu conseguiria fazer retrosubstituição, tá bom? Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo não é chegar nessa matriz. O meu objetivo é chegar na matriz identidade do lado esquerdo, tá? Então, o que eu vou continuar? O que eu preciso fazer? Então, o segundo passo, né, depois da gente chegar nessa matriz triangular superior, a gente vai buscar eliminar valores acima dos pivôs. Lembrando, né, os pivôs são os caras que vão ficando ali nas diagonais, são os valores que estão multiplicando as principais variáveis, né? A gente eliminou tudo que estava abaixo dos pivôs, vale zero agora, mas agora a gente está buscando para cima de cada pivô botar zero também. Tá? Então a gente vai buscar eliminar valores acima dos pivôs. Como é que eu faço isso? Da mesma forma que antes, né? Então vamos continuar do nosso sisteminha que eu tinha eliminado, né? A gente tinha partido de 1, 2, 3, menos 1. Com eliminação, a gente tinha chegado a 1, 2, 0 e menos 7. E agora eu quero eliminar esse camarada aqui. Como é que eu faço isso agora, né? Da mesma forma, utilizando uma etapa de eliminação. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu tenho que pegar a matriz, a linha de baixo, né? Pivô para eliminar y é menos 7, tá? E qual que é o multiplicador, então, que eu preciso para eliminar da linha 1 o pivô que está na posição 2? Então, é o número que multiplica o cara na linha 1, que é 2, dividido pelo pivô, menos 7. Então, eu tenho menos 2 sétimos, tá? Ou seja, essa matriz de eliminação que eu vou aplicar agora vai ser a matriz para eliminar o pivô 1. Na linha 1, o pivô que está na posição 2, vai ser mais uma vez a matriz de identidade, e no lugar desse multiplicador a gente vai ter menos o valorzinho que a gente tinha, né? Acho que eu tinha deixado bem claro isso, né? 2, 7. Ao fazer isso, vamos ver se dá certo, né? Então, vamos ver se a gente não fez nenhuma besteira. Então, eu tenho 1, 2, 0 e menos 7. E eu estou pré-multiplicando, né? Sempre essa multiplicação vem antes, pela matriz 1, 2 sétimos, 0 e 1. Ao fazer essa multiplicação, a gente tem 1 vezes 1 dá 0, 2 sétimos vezes 0 dá 0. Deu 1 aqui. Em seguida, eu vou ter
1 vezes 2 dá 2, 2 sétimos vezes menos 7 dá menos 2, somado dá 0. E agora eu tenho 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. E 0 vezes 2 dá 0, 1 vezes menos 7 deu menos 7. Com isso, então, eu eliminei esse valor, né? Esse valor que era 2, agora ele virou 0. Eu tenho que lembrar de aplicar essa mesma matriz de multiplicação nos lados direitos das equações, né? Se eu tivesse aquele valorzinho de 3 e 4, eu já teria modificado ele pelas primeiras matrizes de eliminação, vou multiplicar ele também. Mas só estou mostrando para vocês que aplicando isso sobre a matriz de base, a matriz A, eu estou eliminando aquele vetor de cima, tá? Então, fiz isso. Agora eu busquei eliminar os vetores ali em cima. E agora, então, depois de ter feito isso tudo, né? Opa. Depois de ter feito isso tudo, qual que é o meu resultado, né? Ao final desse passo, a gente chega, então, numa matriz que a gente chama de diagonal. Onde aparecem os pivôs. Bom, depois de eu eliminar tudo que tem ali para cima, essa minha matrizinha, depois de ter feito esses passos, a gente vai ter, então, zeros abaixo, zeros acima, e aqui eu vou ter o pivô de 1, pivô de 2, pivô de 3 e assim por diante. Tá? O que falta? O último passo, lembre-se que a gente deseja chegar não é uma matriz como essa, mas sim uma matriz identidade do lado esquerdo. Né? Então, para chegar na identidade, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esses pivôs, vai dividir as diagonais pelos seus pivôs. Tá? Então, o que antes era P1, P2, P3, agora a gente passa a ter P1 dividido por P1, ou seja, 1. Segunda linha eu vou dividir por P2, ou seja, 1. E a gente vai, então, gerando 1 nas diagonais, 0 tudo embaixo, 0 tudo em cima. Ou seja, esse cara que vira a identidade efetivamente quando a gente faz isso. Tá bom? Então, o que a gente fez? A gente partiu lá daquele começo, daquela matriz original, aplicou a tarefa aplicou a eliminação abaixo desse cara. Agora a gente elimina acima dos pivôs. E o lado direito, então, se a gente começou com a matriz identidade do lado direito, a gente chega, então, à matriz inversa. Vamos fazer isso, então, agora para aquele exemplo, tá? Então, para o exemplo, por exemplo, bobinho, 2 por 2, né? A gente começou, então, com quem? 1, 2, 3, menos 1. E do lado direito, lembre-se que a gente está fazendo uma versão aumentada, a gente vai ter a matriz identidade correspondente. 1, 0, 0 e 1. Então, vamos lá. O que a gente fez? Aplicou, então, aquele E2, 1. Né? Então, estou aplicando para eliminar o pivô abaixo do X. Com isso, a gente já sabe que a gente mantém a primeira linha igual. E a segunda linha eu elimino esse cara, e o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo menos 3 vezes a primeira vezes a segunda, né? Então, aqui pintou menos 7. Em seguida, a gente tem, então, 1, 0, vezes 1 dá 1. Deixa eu botar essa matrizinha aqui, tá? Essa matriz era 1, 0, menos 3 e 1. Então, eu estou multiplicando esse cara por esses outros todos, né? Ali embaixo, então, eu vou ter menos 3 vezes 1, 1 vezes 0, que vai pintar um menos 3, tá? E depois eu vou ter menos 3 vezes 0 e 1 vezes 1, pintou aqui esse camarada, tá? Em seguida, depois, o que a gente está fazendo, né, é eliminando esse carinha ali, o 2 dali da parte de cima. Então, da linha 1, o pivô que está na posição 2, e essa matriz a gente tinha visto, então, que era 2 sétimos, 0 e 1. Certo? Então, aplicando esse camarada, a gente tinha visto que dá 1, 0, 0 e menos 7. E agora vamos ver o que rola com os outros, né? Então, estou multiplicando aquele cara, vai dar 1 vezes 1 dá 1. 2 sétimos vezes menos 3 deu menos 6 sétimos. Então, isso aqui ficou 1 sétimo, né? Se eu não fiz nenhuma besteira, vezes 1 dá 1.
3 vezes 2 sétimos negativo, deu 1 sétimo. Tá. Depois nós temos 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2 sétimos deu 2 sétimos. E a outra linha não é para ser alterada, né? Vamos conferir se deu certo, né? Então a gente tem 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes menos 3 deu menos 3. E depois nós temos 0 vezes 0 deu 0. 1 vezes 1 deu 1. Então aplicamos isso aqui. E agora, então, a gente vai continuar dividindo pelos pivôs. A primeira linha o pivô já era 1. Na segunda linha o pivô é 7, então a primeira linha se mantém igual. 1 sétimo. 2 sétimos. E a segunda linha a gente está dividindo por menos 7, né? O pivô era menos 7. Então esse cara aqui virou 1. Dividindo esse cara por menos 7 deu 3 sétimos. E esse outro cara deu menos 1 sétimo. Tá? Então, eu cheguei agora na identidade. E essa aqui é a minha matriz A na menos 1. A gente pode conferir, né? Fazendo A vezes A na menos 1 para ver se a gente chega na identidade. Então, a matriz A era 1, 2, 3 e menos 1. Espero que eu não tenha errado nada, né? Porque se eu errei alguma coisa agora não vai dar certo. 1 sétimo, 2 sétimos, 3 sétimos e menos 1 sétimo. E agora, então, a gente vai ver se A vezes A na menos 1 dá a identidade. Então, eu tenho 1 vezes 1 sétimo. Então, 1 sétimo mais 2 vezes 3 sétimos dá 6 sétimos. Então, 1 sétimo mais 6 sétimos deu 1. Começamos bem. Depois tenho 1 vezes 2 sétimos dá 2 sétimos. 2 vezes menos 1 sétimo. Então, tenho 2 sétimos menos 2 sétimos deu 0. Beleza. Depois tenho 3 vezes 1 sétimos dá 3 sétimos. Menos 1 vezes 3 sétimos deu 0. E 3 vezes 2 sétimos dá 6 sétimos. Menos 1 vezes menos 1 sétimo dá 6 sétimos mais 1 sétimo deu 1. Então, conferiu. Provamos, então, que essa nossa matriz é a matriz inversa de A, aplicando o processo de Gauss-Jordan do começo até o final, tá? Então, pô, lindamente, né? Funcionou bacana e tal. Por que a gente não aplica isso sempre? Eu fiz uma pequena observação já no final da aula passada, né? Que existe um custo computacional elevado para encontrar explicitamente A na menos 1, através de Gauss-Jordan. Então, de fato, tá, eu não vou discutir de onde que vieram essas estimativas nesse momento, né? Acho que mais para frente no curso, quando a gente já estiver mais maduro sobre isso, a gente pode discutir de onde que vêm essas estimativas, né? Esse custo computacional, se a minha matriz é N por N, Gauss-Jordan vai ter custo computacional proporcional a N ao cubo dividido por 3. Então, vocês pensam, né? Pô, para um sisteminha pequeno, isso 2 por 2 foi tranquilo, né? A gente fez aqui na mão, sem grandes conferências nem nada, foi bem tranquilo. Mas agora vocês imaginam que a gente passa por um sistema 100%. Então a gente vai fazer para resolver um sistema 100%, um sistema de 100 equações, a gente está falando de 100 elevado ao cubo, a gente está falando então de 10 ao quadrado elevado ao cubo, então estamos falando de algo da ordem de 1 milhão de operações, tá? 1 milhão de produtos e multiplicações e subtrações. Então isso aqui é muito alto para a gente resolver esse meu problema, tá? A gente teria que achar coisas que valham mais a pena, tá? E com isso a gente entra efetivamente no tema mais novo da aula de hoje, tá? Que é a gente pensar na fatoração, em outros tipos de formas de resolver esse sistema linear através de fatoração de matrizes, tá? Então, um método que ajuda a conter os custos computacionais, né? Sempre que eu falo custos é número de, né? Então, custos computacionais se baseia na fatoração LU da matriz.
tá? Então, e esse é um tema assim que ele está relacionado com Gauss-Jordan, né? A gente vai ver como que como que as coisas que a gente já encontrou para Gauss-Jordan elas voltam a aparecer quando a gente está interessado em falar de fatoração LU, tá? Mas é bom a gente expressar especificamente o que a gente quer dizer quando a gente diz em fatoração LU, tá? Então, o primeiro tema mais novão assim dessa aula, vamos começar falando então desse camarada aqui. A é igual a L vezes U. Então, o que a gente está querendo fazer aqui é basicamente achar, decompor, né? Fatorar, decompor essa matriz A em um produto de duas matrizes. Tá? Então, L vai ser uma matriz triangular inferior, tá? Porque o L, então, porque é lower triangular em inglês, tá? Então, lower, por isso inferior. E um U, que é uma matriz triangular superior. Superior vem no inglês upper, né? Na parte de cima. Tá bom? Então, toda matriz que eu conseguir encontrar uma fatoração que nem a gente estava fazendo, né, de separar, fazendo a eliminação dessas matrizes, né, a gente vai a gente vai conseguir chegar para essas matrizes em fatores como esse, fatores das matrizes U, em fatores triangulares inferior e superior. Só que eles não aparecem da forma mais óbvia durante a eliminação de Gauss-Jordan, tá bom? Eu tinha falado para vocês, né, então quando a gente estava fazendo a eliminação, durante o processo de Gauss-Jordan, a primeira coisa que a gente fazia, a gente eliminava, então, os valores abaixo dos pivôs. Tá, isso era feito através daquelas matrizes de eliminação. Né? Eu tinha mostrado para vocês qual era a estrutura básica, né? E21, E34 e assim por diante. Tá? Utilizado com essas matrizes. Tá? Então, e eu tinha explicado para vocês que a gente podia interpretar essas operações como uma sequência de operações por matrizes. Tá? Então, num determinado momento, né, durante o processo de eliminação, a gente teria aplicado, por exemplo, né, uma matriz 4x4, num exemplo 4x4, então a gente tinha a matriz A. Primeiro a gente eliminou da segunda linha o pivô que estava na posição 1, depois da terceira linha o pivô que estava na posição 1 e depois da quarta linha o pivô que estava na posição 1. Todos os zeros estavam embaixo daquela coluna 1, sobrou só o pivôzinho da primeira posição. Em seguida, eu pego o número que está da segunda linha, o primeiro número que multiplica ali a segunda variável, né? E eu vou utilizar esse com um pivô para eliminar da linha 3 o pivô que está na posição 2 e da linha 4 o pivô que está na posição 2. Então, debaixo da coluna 2, eu vou ter um determinado valor na primeira equação, o pivô, e abaixo dele, 2 zeros. Tá? Finalmente, eu vou pegar então a terceira equação, o valor que eu tenho na terceira equação do pivô, e vou usar ele para eliminar da quarta equação o pivôzinho que estava ali na posição 3. Tá? Então, esse aqui é a descrição matricial, né? Visão matricial da eliminação. Então, quando eu fiz então esse processo de eliminação, né, levei o processo de eliminação para tudo que está abaixo dos pivôs, eu tinha comentado com vocês que o meu resultado era o quê? Era uma matriz triangular superior. E essa matriz é a matriz que a gente define como essa matriz U. Essa mesma matriz que está na faturação do LU.
Tá? Então, acabei a eliminação de Gauss, por exemplo, cheguei numa matriz triangular, essa matriz triangular é a matriz triangular superior U da faturação LI. Tá? No Gauss-Jordan, o que a gente continuava fazendo? A gente continuava trabalhando em cima dessa matriz U até a gente chegar na matriz identidade, certo? E a gente viu que isso consumia mais um monte de operações, logicamente, né? Eu precisava fazer operações de eliminação acima dos pivôs também, para ir eliminando esses caras todos, tá? Só que percebe que quando eu estou falando simplesmente em buscar uma forma de A igual a LU, não é esse o meu intuito. O meu intuito é saber o quê? Se eu tiver um fator U, qual que é a matriz que eu tenho que multiplicar por U para voltar a A? Beleza? Então, uma vez que eu fiz a minha eliminação, o que eu estou buscando é como retornar de U para A. Essa é a pergunta que eu tento responder. E a forma como eu retorno de U para A gente vai ver que é através de uma matriz triangular inferior, que eu vou chamar de L. Tá? Essa matriz triangular inferior, que eu vou chamar de L, se a gente observar essa expressão matricial que eu acabei de mostrar aqui para vocês do processo de eliminação, fica muito claro como que a gente vai construir essa matriz. Se a gente pensar, né, nesse formato matricial e no conceito de inversas, né, basicamente eu quero saber o quê? Eu sei que esses números todos, né, E43, E42, E32, E41, E31, E21, multiplicado por A, deu U. Se eu quero saber, então, A igual a LU, basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e multiplicando pelas inversas delas, tá? E a gente tinha visto também na aula passada como é que a gente podia tratar inversas, né? Observe, né? Está nessa ordem aqui, então eu vou ter que multiplicar pelas inversas na ordem contrária, porque as inversas vão se transformando em identidade uma a uma, tá? Então, quando eu vou transformar a inversa desse cara, observe que eu tive essa sequência de operações ali que está no topo da tela de vocês, tá? Agora, para eu procurar a inversa desse camarada, eu vou multiplicar na ordem contrária, tá? Então, a primeira matriz que eu vou multiplicar aqui, espero que eu tenha espaço, vai ser E43 na menos 1. Porque isso vai fazer o quê? Vai pegar o E43, esses dois caras vão virar identidade e vai sumir. Em seguida, eu vou aplicar E42 na menos 1. Com aquela identidade de antes, né? A identidade multiplicada por uma matriz não muda a matriz, então eu vou ter E42 na menos 1 vezes E na 42, esses dois caras multiplicados, dá identidade de novo, tá? E assim por diante, então a gente vai sempre invertendo a ordem. E32 na menos 1, multiplicando por D32. E41 na menos 1, multiplicado por E na 4, E41. E31 na menos 1, multiplicado por E31. E, finalmente, E21 na menos 1, multiplicado por E21. Então, o que eu fiz? Eu apliquei essas operações de eliminação, as inversas das operações de eliminação, para tirar tudo que estava multiplicando na frente de A. Tá? Se eu fizer essa multiplicação, vocês observam que esse cara aqui todo vai dar identidade. Isso tinha a ver com as propriedades de inversa que a gente tinha anteriormente, tá? Ou seja, quando a gente faz isso, a gente descobre claramente que A, né, se esses caras todos estavam multiplicando A anteriormente e eu pré-multipliquei pelas suas inversas, isso tudo virou identidade e sobrou só A. Então, se eu apliquei isso do lado esquerdo daquela equação de cima, desse cara aqui, esse cara aqui é igual a U, apliquei esses negativos, os menos 1 desse lado esquerdo, eu vou ter que aplicar do lado direito também. Então, o que eu tenho? Eu tenho E21 a menos 1, E31 a menos 1, E41 a menos 1, E32 a menos 1, E42 a menos 1, E43, desculpa, a menos 1, tudo isso multiplicado pela matriz U. E isso fica claro, então, se o que eu estava procurando era um fator, algo que multiplicasse U, que levaria
a minha matriz A, fica claro, então, que L vai ser igual a essa multiplicação toda, né? Então, L vai ser esses caras todos aqui. 2, 1 a menos 1, 3, 1 a menos 1, e 4, 1 a menos 1, 3, 2 a menos 1, 4, 2 a menos 1 e 4, 3 a menos 1. Cheguei, então, numa expressão para L. Poxa, professor, mas não caminhamos muito, né? Porque o senhor falou que achar inversa era uma coisa complicada, e agora a gente não tem que achar uma inversa, a gente está querendo achar, então, para uma matriz 4x4, a gente está achando, então, 6 inversas. Qual que foi a vantagem? Olha, tem uma vantagem muito tranquila, muito clara da gente enxergar. As matrizes de eliminação, elas têm um formato muito direto, muito fácil da gente encontrar suas inversas, tá? Vamos relembrar de uma matriz de eliminação, por exemplo, agora num contexto 4x4, tá? E21 ela tinha a seguinte cara, então a gente tinha a matriz identidade, tá? E na posição 2,1 a gente tinha menos o multiplicador que a gente tinha visto antes. E o restante dessa matriz era de zeros. Na hora que a gente busca a inversa desse camarada, tá? E21 a menos 1, é muito tranquilo a gente mostrar que a inversa de uma matriz de eliminação é simplesmente o próprio multiplicador na mesma posição. E esse padrão se repete. Seja qual for o tamanho dessa matriz de eliminação, a gente sempre só tem esse um valorzinho ali naquela posição, tá? E basta então a gente trocar o sinal. Aquele único termo ali, a gente troca aquele sinal e a gente achou diretamente a inversa sem precisar computar efetivamente essa inversa, tá? Então, basta vocês testarem aqui, né? Será que esse negócio funciona? Vamos ver então. Primeira linha, vezes esse primeiro cara aqui, fazendo essa primeira conta, tá? Então tem esse vezes esse cara, vocês percebem que vai dar 1, certo? 1 vezes 1 dá 1, e depois 0 vezes L1, todo o resto dá 0. Beleza. Então, tive o primeiro termo da inversa. Da identidade, desculpa, né? Lembre-se que E vezes N a menos 1 tem que dar identidade. Fazendo o resto dessas colunas todas, né? A gente consegue perceber também que a primeira linha da identidade está toda formada. Então, agora a gente vai fazer a segunda linha da identidade. Esse camarada vezes esse. Isso vai ser o mais importante. Será que isso dá certo? Então vamos ver. Tenho menos L1 vezes 1, deu menos L. L21, né? Menos L21 vezes 1 deu menos L21. E depois eu tenho 1 vezes L21. Então, menos L21 com mais L21 deu 0. Então, aquele termo 0 me volta por conta desses sinais trocados. E o restante dessa matriz é muito claro vocês verem que ela vai nos fornecer exatamente os termos da identidade, tá? Então, logicamente, esse é o único formato possível para as matrizes inversas, tá? Outra coisa legal dessas matrizes, como das matrizes inversas, tá? Que aqui a gente está escrevendo todas elas de forma separada, tá? Então vamos ver basicamente o que aconteceria. Se vocês concordaram que esse é o formato básico, né, de uma matriz inversa, vamos pensar então E21 e E31 na menos 1. Então, o formato padrão vai ser o mesmo, né? A gente vai ter a identidade nas duas primeiras linhas, e na posição 1 da linha 3 a gente vai ter o multiplicador de 3, 1. Aí. Agora, a partir dessas duas informações, quanto que vale E21 a menos 1 vezes E31 a menos 1? Vamos de novo multiplicando linhas por colunas, né? Então, esse cara aqui multiplica esse cara aqui, e a gente vai, então, chegando E21 a menos 1, E31 a menos 1. Então, vai dar 1, 0, 0, 0. Primeira linha, tudo igual, né? Então, o que eu estou fazendo? Simplesmente essa primeira linha vezes esse primeiro cara deu 1, primeira linha vezes esse segundo cara deu 0, primeira linha vezes esse terceiro cara deu 0, primeira linha vezes esse quarto cara deu 0. Então, beleza, funcionou, tá? Agora a gente vai pular para a segunda linha. Segunda linha, vamos descobrir quanto é que vale esse camarada. Então, segunda linha vezes esse primeiro camarada dá quanto? Eu tenho L21 vezes 1, deu L21. Tá? L21 vezes 1, deu esse cara, depois eu tenho 1 vezes 0, depois tenho 0 vezes L31, 0 vezes 0, então ficou L21 ali. Depois eu tenho quem? Esse cara vezes essa segunda linha. Fica claro que só tem 1 multiplicando pelo 1,
e o restante deu 0 e 0, tá? Então, vamos agora ver o que acontece com a terceira linha. Tenho a terceira linha multiplicando esse camarada aqui. O que aconteceu? Tenho 0 vezes 1 deu 0, 0 vezes 0 deu 0, 1 vezes L3, 1. L3, 1. Em seguida, a gente segue fazendo o restante da coluna, né? Tem essa segunda linha, essa terceira linha, então vezes essa outra coluna, tem 0 vezes 0, 0 vezes 1, 1 vezes 0, 0 vezes 0, mantive o 0 aqui. Depois vocês percebem que esse negócio acontece. E, finalmente, quando a gente pega a última linha, né, desse camarada, vocês percebem que tudo permaneceu igual. Então, podem conferir depois, tá? Não precisam confiar ainda. Então, percebe o que aconteceu, né? Eu tinha aqui um monte de matrizes, né? Parecia que essa situação era super complicada, né? Puxa, vou ter que multiplicar 6 matrizes diferentes, por mais que cada uma dessas matrizes seja facilmente construída, né? Dessa forma, não vai ser tão fácil fazer. Na hora que você começa a multiplicar elas, você percebe o quê? Essa multiplicação constante dessas matrizes, né? A gente pode substituir, na hora que a gente vê tudo isso, a gente percebe que é possível substituir aquela montoeira de matrizes que a gente tinha, E21, E31, E41, E32, E42, E43, por uma única matriz que contém exatamente os multiplicadores L e J, exatamente nas posições que eles foram usados. Então, a gente usou, né, esses multiplicadores durante a eliminação, e a gente vai simplesmente armazenar quem for esses multiplicadores para a gente obter a matriz L. Então, a gente percebe, então, que L vai ser simplesmente a matriz identidade referente ao caso, tá? Ela vai ter 1 na diagonal, é uma das propriedades, tá? E daí, em seguida, ela vai ter os multiplicadores que você teve que utilizar para fazer a eliminação de cada um desses pivôs. Tá bom? Então, fica bem fácil da gente construir L. Se eu fiz a eliminação, eu cheguei na matriz U e imediatamente eu sei quem é a matriz L, tá? Então, portanto, nesse ponto, espero que vocês se convençam, né, que eliminação, simplesmente a eliminação, fornece tanto L quanto U. Tá? E por que esses fatores são bacanas, né? Então, tudo bem, eu só mostrei para vocês que o negócio funciona por enquanto, né? Fazendo as coisas de eliminação, eu cheguei nesses fatores LU. Mas o que isso me ajuda, né? Como é que esse cara me ajuda? Tendo apenas LU, a gente consegue resolver o nosso sistema com muito menos operações do que a gente tinha antes, tá bom? Então, a gente vai observar o seguinte. Vamos observar o sistema linear original. A gente tinha denotado esse cara pelo formato AX igual a B, certo? Tá? A vezes o vetor de incógnitas X era igual ao vetor conhecido B. Tá? Isso a gente pode fazer em duas etapas, né? Se A vale LU, com A sendo substituído pela sua fatoração, né? E espero que eu tenha convencido vocês que a gente vai conseguir fazer isso, se eu conseguir triangularizar esse negócio, tá?
com A igual a LU, a gente vai encarar esse cara em duas etapas, tá? A gente pode pensar nesse sistema da seguinte forma: eu tenho LU vezes X é igual a B. Tá bom? Na verdade, o que a gente está buscando, né, quando a gente tinha a matriz U, o que era legal da matriz U? A matriz U era uma matriz que nos fornecia diretamente, por retrosubstituição, os valores de todas as variáveis. Né? Na hora que eu tinha a matriz, que eu tinha U vezes uma matriz vezes o vetor X, pelo lado direito da equação multiplicado pelas mesmas coisas que eu multipliquei U, a gente utilizava a retrosubstituição. Tá? Então, eu vou partir de um outro ponto, na verdade. Né? Então, quando a gente tinha U, para chegar em U, a gente tinha chegado como? A gente tinha feito isso aqui. U vezes X era igual a um outro vetorzinho C. Tá? E quem que era o vetor C? Era o vetor B que tinha sido multiplicado pelas mesmas operações que eu apliquei sobre o vetor U, sobre a matriz U, até chegar a U. Tá? Então, num determinado momento, eu sei que U vezes X é igual a C, certo? Então, se eu pegar esse U vezes X igual a C e multiplicar por LU, né, por L, desculpa, dos dois lados, o que a gente vai ter? A gente vai ter LU vezes X vai ser igual a LC. Certo? Só que LU a gente sabe que vale A. Então, eu tenho A vezes X. Então, quem que é LC? LC obrigatoriamente vai ser B. Tá bom? Então, percebo que o meu sisteminha, né, na hora que eu tinha a matriz U, esse sistema aqui eu podia simplesmente fazer retrosubstituição. Né? Pegava a última linha, descobria o valor direto da última incógnita, jogava na linha de cima, descobria do lado e assim por diante. Então, para N coisas, era simplesmente retrosubstituição se eu tivesse esse cara. O que era complicado, entre aspas, para a gente? É que a gente precisava, as mesmas operações que eu tinha feito para achar U, eu tinha que fazer para achar C também. Tá? E de onde que vem essas operações para achar C? Basicamente, fica claro aqui, né, que as operações L aplicadas sobre C retornam B. Tá? Então, na verdade, se eu conhecer L, eu conheço C também, eu consigo conhecer C. E vocês viram que L e L a menos 1 são coisas facilmente relacionáveis, né? A gente só troca o sinal desses multiplicadores ali todos, tá? Então, basicamente, quando a gente tem LU, a gente vai resolver o sistema, tá? A resolução do sistema, ela vai passar por duas etapas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tudo isso está no livro do Strang, tá? Eu só estou refraseando, reformulando, estou pegando um pouquinho do outro livro do Strang também, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar. A gente vai, a partir de A, a gente vai achar U e L, que é o que eu mostrei para vocês como é que funciona, né? Faço as etapas de eliminação, acho U, com os multiplicadores construo L, tá? Em segundo lugar, a gente vai aplicar U e L na resolução. Beleza? Então, o que ele mostra? Vou pegar um exemplinho dele aqui, um exemplinho 4x4, efetivamente, tá? A matriz desse cara é a seguinte. A matriz A, para esse problema específico, é 1, menos 1, 0 e 0. É 4x4, tá? Então, deixa eu botar um pouquinho mais de espaço aqui. Menos 1, 2, menos 1 e 0. 0, menos 1, 2 e menos 1. 0, 0, menos 1 e 2. Tá?
A gente vai falar um pouquinho mais sobre tipos de matrizes, o que essa matriz está representando e tal, tá? Então, na hora que a gente faz para achar os fatores LU, tá? Utilizando exatamente os mesmos procedimentos que a gente fez, ele vai nos mostrar, a gente vai chegar à conclusão que os fatores L e U são os seguintes. O fator L é 1 nas diagonais, como sempre tem. Em seguida, a gente vai ter menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, e 0 aqui nos restantes, né, como tem que ser. Essa é a matriz L, triangular inferior, vocês estão vendo que só tem termos diferentes de 1 abaixo da diagonal. A matriz U, por sua vez, para esse caso específico, tá? E depois eu convido vocês a fazerem, né? Façam essa eliminação para chegar à conclusão que isso aqui é verdade, tá? A gente vai ter essa estrutura. Mesma coisa, tá? Só que lá de cima ali, beleza? Então, quando eu quero resolver, então, um sistema, tá? Se o meu sistema AX igual a B, eu quero resolver com essa matriz específica, tá? E digamos que B seja 1, 1, 1 e 1. Tá? Um vetor qualquer, poderia ter outro, tá? Mas digamos que fosse B, 1, 1, 1 e 1. Então, a representação desse meu sistema, né, seria simplesmente, eu poderia escrever tudo, né? Então, x1 menos x2, né? Olhando aqui, ó, x1 menos x2 igual a 1. Segunda linha, eu teria menos x1 mais 2x2 menos x3 igual a 1 também, e assim por diante, tá? Poderia escrever isso em forma de equações. Mas eu já tenho as formas LU ali, tá? Ele já me mostrou as formas LU. Então, como é que eu posso resolver esse sistema? Primeiro eu vou pegar, então, a matriz L vezes um vetor C vai ser igual a B. Então, lembre-se que eu estou nesse formato aqui. Se eu tivesse um formato U vezes X igual a C, eu só tinha que retrosubstituir, estava fácil. Então, eu tenho que achar quem que é o vetor C. E para eu achar o vetor C, eu vou fazer, então, a partir do formato LC igual a B, a gente vai ter, então, como aplicar esse cara. LC igual a B, então eu vou pegar a matriz L, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1 e 0, 0, 0, menos 1 e 1. Multiplicar pelo vetor C, que eu não sei quem que é quem eu quero descobrir, C1, C2, C3 e C4. E isso vai ser igual ao vetor B, 1, 1, 1 e 1. Tá? Então, com isso, a gente vai chegar a equações para o vetor C. E o que é bacana é que essas equações para o vetor C, quando eu estou fazendo esse formato LC vezes B, observe o seguinte, a gente acha diretamente quanto vale C, substituindo de cima para baixo. É como se fosse uma retrosubstituição de cima para baixo. Por que isso acontece? Porque a matriz L ela é triangular inferior. Então, na verdade, a variável que já está isolada é a primeira, né? Então, quando eu estou fazendo essa substituição de cima para baixo, olhem aqui, olhando só para a nossa equação, a gente já descobre diretamente que C1 vale 1. Né? Isso já está escrito aqui nesse lado. Quando eu pego C1 vale 1 e aplico na segunda equação, então eu tenho menos 1 vezes C1 que vale 1, mais C2, isso tudo vai ser igual a 1. Então a gente já descobre, então, que C2 menos C1 vai ser igual a 1 e, portanto, C2 vai ser igual a 2. Mesma coisa na equação 3, a gente vai descobrir que C3 menos C2 igual a 1. Isso só pode ser verdade se C3 for igual a 3. E, finalmente, eu tenho C4 menos C3 igual a 1, o que só vai acontecer se o meu C4 for igual a 4. Então, foi super fácil, né? Substituição direta, descobrir quanto é que vale aquele vetorzinho C que eu preciso para minha versão de retrosubstituição. E agora, com esse vetorzinho C, a gente consegue, então, fazer U vezes X igual a C com a outra matriz. Então, eu vou ter ali 1, menos 1, 0 e 0, 0, 1, menos 1 e 0, 0, 0, 1, menos 1,
0, 0, 0 e 1, essa é a matriz U, multiplicado pelo vetor x, que é que eu quero descobrir, que vai ter 4 coordenadas, x1, x2, x3 e x4. Tudo isso vai ser igual ao vetor C que eu acabei de descobrir, 1, 2, 3, 4. E agora, retrosubstituição simples, de baixo para cima. Leva ao x. Tá? Então a gente já sabe agora, diretamente da última equação, que x4 vale 4. Levando x4 para a equação de cima, a gente descobre, então, que x3 vale 7. Tá? Basta vocês verem aqui, x3 menos x4 vai ser igual a 3. Tá? Então, qual que é o valor que subtraído de 4 dá 3? x3 vale 7. Levando para a equação de cima, a gente descobre que x2 vale 9 e que x1 vale 10. Ou seja, o meu vetor que eu estava procurando lá no começo é o vetor 10, 9, 7 e 4. E essa é a resposta do meu problema. Então, vocês observam que quando eu tinha esses fatores L e U, a partir do momento que eu tenho esses fatores L e U, resolver o meu sistema ficou super fácil, porque eu tenho duas etapas de retrosubstituição bastante simples. Uma para achar o vetor C e outra para achar o vetor X. Tá? Mas a gente pode se perguntar, né, mas será que isso realmente é mais barato, né, em termos de computação, do que achar efetivamente a inversa, né, utilizando todo o processo de Gauss-Jordan? Sim, isso é muito mais barato. Tá? A resolução de um sistema como esse, eu tinha falado que para Gauss-Jordan inteiro, né, isso era proporcional a n ao cubo. Para eu achar, né, a gente tinha visto, né, achar a inversa por Gauss-Jordan até o final, custava algo proporcional a n ao cubo operações. Tá? Já resolver um sistema com as matrizes LU é algo que é proporcional a n ao quadrado operações. Então isso reduz muito o custo, tá? Não é exatamente n ao quadrado, é proporcional a n ao quadrado e proporcional a n ao cubo. Então, à medida que o meu sistema cresce, achar a inversa vai ficando muito caro. E achar a LU não vai ficando tão mais caro assim. Vai ficando mais caro, mas numa ordem de grandeza inferior, tá bom? Então, com isso, né, a gente vê por que a gente gostaria de utilizar LU com mais frequência, o mais frequentemente possível. Beleza? Algumas observações, tá? Às vezes, como a gente tinha visto na aula passada, né? Às vezes será necessário fazer o que a gente tinha chamado de permuta, né? Permutar linhas de A para triangularizar, para eliminar, na verdade, né? A gente tinha mencionado isso na aula passada, né? Em algum momento, ao longo da eliminação, pode ser que a gente, ao tentar eliminar uma variável, vai pintar um valor de zero onde não poderia, onde deveria ter um pivô onde não deveria, só que abaixo tem outro valor. Então a gente troca aquelas linhas, né? E a gente tinha visto que isso era feito com também operações matriciais, né? De permuta, por exemplo, tá? Então a matriz de permutação era a matriz identidade trocando as linhas que eu queria trocar. Então se eu quero trocar a segunda com a terceira linha, um sistema 4x4, a primeira linha continua igual, a última linha da identidade continua igual, e a gente vai trocar a segunda linha da identidade com a terceira. E na hora que eu faço isso, eu faço essa troca de
segunda e terceira linhas. Tá? E essa era uma operação que a gente viu que às vezes a gente vai precisar durante o processo de eliminação. Tá? Tudo que eu tinha mostrado para vocês, né, essas matrizes de eliminação virando diretamente L, não estava levando em conta isso. Tá? Então, na verdade, o caso mais geral, a gente deveria escrever não simplesmente A igual a LU, porque talvez eu precise permutar as linhas de A para eu conseguir triangularizar essa matriz. Tá? Então, na verdade, o caso mais geral é o seguinte, é a matriz de permutação necessária para a gente botar as linhas de A na ordem correta, P vezes A é igual a LU. Tá? Então, esse sistema de achar LU funciona quando eu não preciso trocar a ordem das linhas da matriz. Tá? Então, só deixando isso bem claro. Isso não muda grandes coisas, né? Porque, afinal de contas, é um sistema de equação. Se todas as equações têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, tanto faz eu dizer qual que é a segunda, qual que é a terceira, por exemplo. Tá? Mas, só para vocês entenderem, né, que aquela operaçãozinha de E21, E31, tudo a menos 1, para dar diretamente L, as linhas da matriz original já tem que estar na ordem que permitam a gente triangularizar sem inversão de linhas, tá bom? Beleza. Tá, então esse é um formato mais geral, é mais adequado a gente escrever isso do que escrever que A sempre é igual a L, tá? Outra observação. A gente tem matrizes, tá? Que são matrizes... Primeiro, antes de eu fazer essa observação, eu vou fazer essa observação, mas logo em seguida, tá? Primeiro, vocês observaram o seguinte, tá? A gente viu que L tinha os termos da diagonal iguais a 1. Todos os termos da diagonal de L tinham um valor igual a 1, mas U não, né? U tinha os termos da diagonal igual aos pivôs. Que eram os números que a gente tinha utilizado para fazer a eliminação. Tá? Então, isso a gente tinha visto, né? Quando a gente chegou no formato final, L tinha 1 na diagonal e U não tinha uns nas diagonais. Para o negócio ficar mais bonitinho, tá? Entre aspas, tá? Mais organizado, existe ainda, né, em diversos lugares, né, uma outra fatoração, que é exatamente a mesma coisa, tá? Mas ele faz o seguinte. Então, essa é a origem de uma fatoração de matrizes que se chama A igual a L, D, U. E qual que é o tchan, qual que é a diferença desse cara, né? Essa aqui vai ser uma matriz diagonal. Então, só tem termos na diagonal, é 0 acima e 0 abaixo da diagonal. Uma matriz diagonal com os pivôs. E o que aconteceu com essa matriz U nesse tipo específico, né? Essa vai ser a matriz U de antes. Com as linhas divididas pelos pivôs. Divididas pelos pivôs. Tá? Em resumo, no nosso exemplinho lá 2×2 que a gente tinha visto, né? Quem que era a nossa matriz U? Estou voltando aqui. A nossa matriz U, quando a gente tinha chegado já ao fim da eliminação, a nossa matriz U, a gente tinha, por exemplo, 1, menos 7 e 2. Tá? Então, nesse caso, né,
no exemplo 2 por 2 que a gente tinha mostrado antes, a gente tinha chegado que U era igual a 1, 2, 0 e menos 7. Tá? Então, para eu fazer a fatoração LDU, na verdade, o que a gente vai fazer? Vamos chamar... Esse U é um U diferente, tá? Não se confundam, tá? Essa matriz anterior, vamos chamar de U barra, por exemplo, tá? Tá? Então, essa matrizinha U que a gente tinha anteriormente, para eu virar essa U nova da faturação LDU, o que eu vou fazer? Eu vou dividir as linhas pelos pivôs. A primeira linha, o pivô já é 1, então dividir por 1 e manter a mesma linha é igual, tá? Mas no segundo caso, a gente vai dividir a segunda linha pelo pivô, pelo menos 7. Ao dividindo segunda equação pelo pivô menos 7. Ao fazer isso, aparece o 1 na diagonal. E essa nova matriz U, então, tem diagonal igual a 1, que é o que acontece aqui. Para eu não perder essa informação da divisão, o que eu fiz? Na verdade, eu gerei uma matriz diagonal D que contém exatamente os pivôs. Pivô 1 e menos 7, e o resto é tudo zero. Tá? Então, no lugar de eu ter o U barra de antes, eu vou ter DU, que vai ser o 1, 0, 0, menos 7 vezes o U. Tá? Então, fazendo isso, a gente chega nesse efeito todo. Então, isso é só uma forma da gente chegar, né? Então, com A igual a LDU, tanto L quanto U tem diagonais iguais a 1. Tá bom? Não é algo crucial, né, indispensável, mas é uma coisa interessante a gente fazer. Especialmente porque isso tem relação, agora sim, com aquela observação que eu queria fazer a vocês, tá? Então, uma outra observação. A gente tem uma coisa que se chama matrizes simétricas. Uma matriz simétrica é uma matriz que tem todos os termos refletidos com relação à diagonal, tá? E a gente escreve isso como qualquer termo IJ vai ser igual ao termo JI, se I é diferente de J. Tá? Então, na diagonal pode acontecer o que quiser, a gente pode ter qualquer valor que a gente quiser na diagonal, mas sempre que a gente estiver fora da diagonal, o número que está em A21 vai ser igual ao número que está em A12, o número que está em A31 vai ser igual a A13 e assim por diante. Tá? Então, essas matrizes simétricas, elas são basicamente refletidas, né? Então, tem termos iguais em posições vou botar assim, tá? Entre aspas, refletidas com relação à diagonal principal. Essas matrizes são muito comuns, tá? Para várias coisas que a gente for fazer, várias aplicações de engenharia, mecânica, elétrica e tal, elas estão associadas a matrizes simétricas. Tá? Sempre que a gente tem simetria, simetrias gerais, né? Sei lá, a cada força corresponde a uma reação de mesma intensidade em sentido contrário. Né? Então, a força que alguma coisa associada ao valor 3 da minha matriz faz sobre o valor 1, então A3, 1, vai ser a mesma coisa que ele recebe de 1 e 3. Então, esses valores simétricos acabam aparecendo com relação a essa diagonal principal. É uma coisa bastante comum. Tá? Então, quando a gente tem matrizes simétricas, tá? Essa matriz simétrica ela vai ter uma propriedade bacana quando a gente fizer essa composição LDU.
aqui. Onde que eu tô, que eu já me perdi aqui no livro, tá? Eu fui falando, e me perdi onde que eu tava falando, tá? Então, quando eu tenho uma matriz simétrica, e eu fizer essa decomposição LDU, a gente vai perceber que, na verdade, essa composição vai ser L, D e L transposta. Matriz transposta, acho que vocês já conhecem, né? Mas é bom a gente revisar aqui. É a matriz que inverte a posição que está no 1, 2 na matriz original, ela vai para 2, 1. Então a gente inverte, é a matriz refletida com relação eles são transpostos, né, com relação à diagonal principal. Ou seja, numa matriz transposta, A e J vai ser igual ao termo AJI na matriz transposta. Tá? Tinha uma matriz original, AIJ, a transposta dela, o termo AIJ vai estar na posição JI na matriz transposta. Tá bom? Então, quando a gente tem uma matriz simétrica e a gente faz a decomposição LDU, a gente vai perceber que a forma que a gente encontra vai nos mostrar que U vai ser igual à transposta de L. Ou seja, mais fácil ainda achar essas matrizes, né? Basta identificar quem são os multiplicadores, a gente já sabe diretamente quem é a matriz U, por exemplo. Tá bom? Isso é um fato interessante que a gente pode utilizar de algumas formas, tá? Lá pra frente. Algumas propriedades de matriz transposta, tá? Que eu acho que acabei não falando na aula passada, a gente não chegou a discutir matriz transposta, né? Propriedades de matriz transposta. Se eu tenho uma matriz AB e eu transponho esse produto da matriz AB, isso vai ser igual a B transposto a transposto. De forma similar ao que tinha acontecido com a inversa, né? Então, lembre, quando a gente tinha AB e achava a inversa, né? Isso também era igual a B na menos 1, A na menos 1. Trocando a ordem desses caras, tá? E além disso, né, se a gente tem, então, a gente vai tirar a inversa transposta, é possível a gente mostrar que isso é a mesma coisa que achar a transposta da inversa. Eu percebo que são coisas diferentes, tá, que a gente está falando, tá? Mas é interessante a gente saber dessas propriedades, tá? Então, isso são propriedades da matriz transposta ainda. Eu não vou provar isso aqui, mas é bem fácil provar, tá? Eu acho que não é muito interessante a gente gastar muito tempo com isso. Sobre matrizes simétricas, tá? Matrizes simétricas, se você pegar qualquer matriz que pode inclusive ser retangular, tá? Não precisa ser uma matriz quadrada. A quadrada também funciona, beleza? Ela pode ser uma matriz quadrada que não seja simétrica, mas no caso mais geral possível, né? Uma matriz retangular R. Se você pegar R transposto vezes R, isso vai dar uma matriz simétrica. É fácil vocês conferirem isso, tá? É só vocês pensarem quem são os termos que estão sendo multiplicados quando a gente faz um R transposto vezes R, vocês vão ver que vai dar uma matriz simétrica, beleza?
Isso vai ser útil em diversos casos, bem mais para frente, para outras aplicações. Então, só estou deixando aí registrado. Vocês já vão ter ouvido falar sobre essa propriedade de matrizes, tá bom? Beleza, vamos ver o que a gente pode falar mais antes da gente passar para espaços vetoriais, né? Ainda aqui nessa parte, uma observação aqui que é feita no livro do Strang, né? É que geralmente, tá? Para muitas aplicações... Nossa, minha letra tá um garrancho, gente, desculpa. Para muitas aplicações de engenharia, por exemplo, mas de outras coisas também, tá? De finanças, de um monte de coisa diferente, tá? Para muitas aplicações de engenharia, no nosso caso aqui, as matrizes que a gente obtém, tá? E as matrizes elas aparecem o tempo inteiro quando a gente está fazendo aplicações de engenharia, tá? As matrizes serão o que a gente chama de matrizes esparsas. O que isso quer dizer? Uma matriz esparsa, já vamos botar aqui a definição, só deixa eu marcar, deixa eu botar uma outra cor, só estou usando esse azul, esse azulzinho claro e o amarelo, vamos usar um azul para o roxo aqui. Então, uma matriz esparsa quer dizer o quê? Eu tenho muitos termos iguais a zero. Uma matriz que é esparsa é uma matriz que o computador não vai gastar tanto dinheiro computacional para armazenar essa matriz. Tá? Basta que ele tenha alguma forma de identificar, numa matriz que tem milhões de elementos, por exemplo, tem uma forma de identificar quais são os endereços dessa matriz que tem valores diferentes de zero. Ele não precisa armazenar todos os zeros. Ele só te diz, ó, eu vou ter uma matriz 1 milhão por 1 milhão, que vai ter termos diferentes de zero nessas posições. Então você vai ter endereços e os valores que são diferentes de zero nessas posições específicas. Tá? Então, esses muitos termos iguais a zero, a gente consegue economizar bastante no custo de armazenamento dessa matriz. Ou seja, de memória, né? E além disso, como eu tenho muitos termos iguais a zero, uma outra coisa que é possível da gente mostrar é que a gente economiza bastante também quando a gente vai operar com essas matrizes. Então, quando eu vou fazer multiplicação de matrizes que têm muitos termos iguais a zero, a gente não vai gastar tempo multiplicando zero por zero, zero por zero, e conferindo se isso dá zero. Né? Quando a gente faz as operações de matrizes, elas também ficam muito aliviadas quando a gente tem matrizes esparsas. Tá? Então, a gente economia custo de armazenamento e, talvez mais importante ainda, de operações matriciais. Além disso, as matrizes esparsas que aparecem nas aplicações de engenharia, geralmente, elas terão ainda um padrão. Esse padrão, muitas vezes, a gente vai chamar que são matrizes de banda. Essas matrizes de banda são caracterizadas por ter os elementos diferentes de zero sempre em posições já conhecidas, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, uma matriz que vai ter termos diferentes de zero ao redor de uma diagonal, por exemplo, da diagonal principal dessa matriz, mas uma quantidade de termos que já é conhecida. Tá? Então, essa largura de termos diferentes de zero, isso aqui já é conhecido, a gente vai chamar isso aqui de 2W, por exemplo. Tá?
Então, a banda dessa matriz é 2W, e tudo que estiver fora dessa banda é zero. Tá? Isso melhora ainda mais a nossa situação, né? Então, eu não preciso nem botar os endereços individuais de cada um dos elementos, né? Não preciso dizer no termo 435.000,312.000 eu tenho valor, mas na verdade o próprio sistema para armazenar ele já sabe onde que estão esses valores, né? Então, basicamente, eu tenho vetores, né? Ou tenho matrizes bem menores que um sistema já sabe onde que ele vai jogar esses valores dentro de uma matriz, se ele tivesse que reconstruir essa matriz efetivamente. Ele já sabe que o resto é zero. Tá? Então eu vou pegar só um exemplo. Tá? Achei que eu nem ia fazer esse exemplo, mas eu acho interessante para mostrar para vocês. Tá? Então, um exemplo aqui. Imagine que a gente tenha uma determinada aplicação de engenharia, onde a gente tem uma equação da seguinte forma. Tá? Então, eu tenho menos a segunda derivada de uma função tem uma função que vale menos 2 vezes a derivada de um determinado valor. Tá? Esse é o caso, por exemplo, de um problema de fluxo de calor. Tá? Isso aqui é uma equação clássica de calor. Tá? Vocês vão ver em termodinâmica no semestre que vem, com certeza. Tá? Então, digamos que isso vale entre 0 e 1. Tá? O x vai ter valores entre 0 e 1. E digamos que a gente conheça as condições de contorno. Quanto que vale U na posição 0. Então, digamos, a temperatura na posição 0 vale 0, por exemplo. E a temperatura na posição 1 vale 0 também. Tá? Mas eu quero saber como é que evolui a função ao longo desse caminho. Tá? O que isso tem a ver com matrizes, né? Estou falando agora de funções. Puxa, agora zoou, né, meu problema, tá? Bom, isso aqui é uma equação diferencial, né? A gente tem uma função está associada a um diferencial de uma outra função, tá? E a gente teria que resolver isso, né? E uma forma da gente resolver isso de forma aproximada, tá? Resolução aproximada. A gente vai dar uma forma de linearizar o operador de derivada. Então, vocês se lembram lá da definição de derivada, por exemplo, né? Se a gente pegasse a variação de u com x, a gente poderia simplesmente pegar, por exemplo, u em uma posição x mais uma distânciazinha h, menos u numa posição x, e dividir isso por essa distância h. Na hora que a gente passasse o limite, dissesse quando h tende a zero, isso aqui vai se aproximar da derivada, né? Isso era a definição básica de derivada é a partir disso, tá? Mas e se a gente não levasse h igual a zero? Tá? Então, se a gente tivesse um determinado h, que é um h finito, né? E a gente define computacionalmente qual é o tamanho desse h, mas é um h que tem um tamanho definido. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente faz para resolver equações de forma aproximada. Coisas que a gente deveria levar no limite a igual a zero, elas não são iguais a zero. A gente pega um tamanho finito, razoável, que permita a gente introduzir algum tipo de erro, mas não tanto erro assim. E a gente utiliza essa definição. No lugar de eu calcular explicitamente a derivada, eu vou pegar simplesmente o valor de u avaliado em x mais h, o valor de u avaliado em x, e dividir por h, e eu vou dizer que isso vale a minha derivada, tá? Então, eu teria essa opção de pegar de u de x e u de x mais h, ou eu poderia pegar u de x menos u de x menos h. Perceba, aqui eu estou andando para frente. Aqui eu estou olhando para trás. Ou ainda eu poderia pegar alguma coisa centrada. Poderia pegar um passinho para frente, um passinho para trás, e vou definir que a minha derivada nesse ponto está relacionada com o valor de u um pouquinho para frente e o valor de u um pouquinho para trás. Ou seja, u de x mais h menos u de x menos h. Tudo isso dividido por 2h agora, né? A distância total entre os pontos de avaliação. Eu estou fazendo uma diferença centrada. Então, mostrei isso aqui para a primeira derivada, tá? Eu posso fazer a mesma coisa para a segunda derivada. E uma das opções que a gente pode fazer, por exemplo, a gente pode aproximar essa segunda derivada que eu tinha ali na minha função.
por esse cara aqui, que é a variação segunda desse cara com relação a x², tá? Seguindo uma ideia meio dessa diferença centrada, a gente pode aproximar como se fosse u de x mais h menos 2u de x mais u de x menos h, tudo isso dividido por h ao quadrado. Tá, estou fazendo a segunda derivada. A primeira derivada apareceu o h embaixo, agora estou fazendo a segunda derivada, vai aparecer o h ao quadrado embaixo. Tá? Ou seja, escrevi isso aqui, né? Se eu estou fazendo essa aproximação. Tá? Então, se a minha função lá, minha função f de x, vou botar do outro lado aqui, né? Se a minha função f de x era menos isso, eu posso aproximar f de x por esse cara ali, e eu posso escrever, inclusive, partindo dessa aproximação, eu posso escrever o seguinte, que u de x mais h menos 2u de x mais u de x menos h vai ser igual a h ao quadrado vezes f de x. Tá bom? Então, observe, eu escrevi agora, eu tinha ali uma equação que era uma equação diferencial, e se a gente olhar para esse cara agora, a gente linearizou esse problema, né? A gente está em valores de u associado a um valor de f, né? Uma associação do valor dessa função efetivamente. Tá? E se eu definir, então, um espaçamento entre os pontos que eu vou pegar, um espaçamento finito, tá? Então, não é infinitesimal, ele é finito. Então, um espaçamento finito h entre os pontos que eu estou avaliando essa função. O que eu estou fazendo, eu estou gerando o que a gente chama de uma malha. Tá? Vocês verão isso. Não sei se vocês já viram em algum lugar, mas se não viram ainda, vocês verão ao longo da trajetória de vocês no curso. Tá? Eu estou gerando uma malha, que são pontos representativos dentro desse domínio entre 0 e 1. Estou dividindo esse domínio entre 0 e 1, x entre 0 e 1, entre 6 pedaços, por exemplo. Tá? E ao fazer essa divisão em 6 pedaços, eu estou avaliando essa função de temperatura em diversos pontos diferentes. E ao fazer isso, o que eu estou resolvendo, na verdade, eu passo a resolver o meu sistema, a minha equaçãozinha lá que eu tinha, derivada segunda de u, né, menos derivada segunda de u dx2, vai ser igual à função de x. Isso passa a ser a seguinte coisa. Eu estou linearizando o meu sistema da seguinte forma. Eu posso ter 2 menos 1, menos 1, 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 2 menos 1, menos 1 e 2, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Beleza? Deixa eu só redesenhar meus colchetes aqui. Tudo que eu não escrevi vale 0, tá? E eu vou ter, então, avaliações nesse primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto da temperatura, por exemplo. Isso vai ser igual, então, ao fator h², né, que está multiplicando aqui, vezes o valor dessa função, que pode ser a função de calor, avaliado nesses pontos. F no ponto H, F no ponto 2H, F no ponto 3H, F no ponto 4H, F no ponto 5H e F no ponto 6H. Então percebam, né, a gente tem agora um sistema linear. A partir da discretização do meu problema, né, no lugar de eu ter um problema definido num espaço contínuo, né, para qualquer valor entre x entre 0 e 1, eu defini 6 pontos representativos, que são a minha malha, e a partir dessa discretização, tá, isso aqui, gerar uma malha, eu estou falando que eu estou discretizando o meu problema. Um problema que era contínuo virou
representado por uma série de equações para pontos discretos, para pontos definidos, isso que eu quero dizer com discretização. Com discretização, então, eu passei a ter um sistema linear, e nesse sistema linear eu posso aplicar as coisas que eu tenho de resolução de sistemas lineares. E o que é bacana desse sistema, né? Se a gente olhar aqui, ele claramente é uma matriz daquele tipo que eu tinha falado para vocês, uma matriz de banda. Vamos escrever um pouquinho melhor, porque senão depois eu fico com vergonha de publicar essas notas de aula para vocês, tá? Isso aqui é uma matriz de banda. A gente vai chamar que é uma matriz tridiagonal. Eu vou ter termos diferentes de zero na diagonal principal, uma para cima e uma para baixo, tá? E com essa matriz tridiagonal, quando a gente vai fazer os processos de eliminação, né, para determinar a matriz U e depois a construção da matriz L, vocês vão ver que o custo computacional da eliminação de uma matriz tridiagonal é muito baixo. Porque tudo que está ali em zero, ele não precisa ser operado, tá? E de quanto que é esse custo? Então, na hora que a gente está fazendo essa matriz de banda, quanto que a gente gastou? Eu tenho a referência aqui. A gente precisa, no lugar, lembra que a gente tinha visto, achar a matriz inversa demandava n ao cubo operações, tá? Achar ali toda a matriz LU, né, resolver um sistema de uma matriz cheia, né, utilizando todos os termos daquela matriz, era alguma coisa que dependia de n ao quadrado. Tá? Era bem melhor já, mas ainda assim n ao quadrado. Quando eu sei que essa matriz é uma matriz de banda, que eu tenho termos fora dessa diagonal iguais a zero, para essa matriz específica, né, a gente vai ter alguma coisa que vai ser proporcional a 2 vezes o n da matriz. Então, se isso era 6 por 6, a gente vai ter apenas 12 operações para fazer, né? Na ordem de 12 operações para fazer, para resolver o meu sistema linear, tá bom? Então, a gente está proporcionando, está reduzindo o custo computacional desse cara. E por isso que é interessante a gente falar desse tipo de matrizes, tá? Por isso que eu fiz esse desvio de termo, né? Para a gente falar sobre matrizes esparsas. Quando a gente tem matrizes com poucos elementos diferentes de zero, todos os custos que a gente falou que eram custos elevados, eles se reduzem bastante, porque a gente tem algoritmos já bem definidos para trabalhar só com os termos que são diferentes de zero, tá? Beleza. Eu até poderia falar sobre um outro tema que o Strang aborda aqui, tá? Mas eu vou deixar para falar dele mais para frente, para falar ele mais para frente no nosso curso, tá? Então, eu peço para vocês me lembrarem, tá? Mais para frente, um termo que a gente chama de condicionamento da matriz. Tá bom? Então isso a gente vai ter que discutir mais para frente, é um tema bastante importante, não é o tema fundamental da disciplina, mas é um tema que é um tema bastante importante para vocês entenderem. Ele tem relação com as eliminações e tal, até poderia discutir ele agora, mas acho que a gente pode deixar para discutir isso mais adiante, quando a gente tiver mais elementos, tá? Então agora o que eu vou fazer, até agora a gente estava falando a gente fez uma revisão, né? Isso foi basicamente metade da aula de hoje, um pouco mais da metade, mas a gente fez uma revisão do que a gente tinha visto na aula passada, aplicou em fatoração LU, né? Mostramos mais uma fatoração, explicamos então vários temas de custo computacional, quanto que custa achar uma matriz inversa, quanto que a gente custa para resolver um sistema com fatoração LU, e a gente explorou outros temas, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou parar de gravar, porque daí a gente tem 2 vídeos separados, tá? Vou parar de gravar esse vídeo aqui, daí eu já tenho ele pronto para subir para o YouTube, tratando só desses temas de faturação, e logo em seguida, daqui a uns 5 minutinhos, tá? Eu vou aproveitar para dar um pulinho no banheiro, daqui a uns 5 minutinhos a gente recomeça, aí sim falando sobre o segundo tema da aula de hoje, que é o tema de espaços vetoriais, tá bom? Então só deixa eu parar de gravar agora.